tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. Alguns editoriais pedindo que o Brasil adotasse as reformas do milênio. Ministro, deixa eu fazer a pergunta. Imagina então, você, de novo. que você vai jogar o país... Ele faz a pergunta por mim e ele mesmo responde. Vai jogar... Não vai, ministro. Não, eu estava resgatando. Gente, como todos sabem, Nicolas, com seu vídeo, deixou toda a esquerda nervosinha. E quem foi passar vergonha dessa vez foi Tachad. Se eu tivesse dessa treta aí, ia baixar a quinta série em mim e já ia falar: nossa, eu não deixava. Poucas coisas. Vai jogar o país na encrenca que está a Argentina, com inflação de mais de 100%, com o PIB caindo 4%, qual é o sentido de uma reforma dessa para botar 60% da população na pobreza? E a pessoa defender em editorial isso? Eu realmente não consigo entender. Está mais fácil do que parece, embora desafiador. Sobretudo porque depois da eleição do Trump, mexeu com o mundo. Pega o peso argentino, o peso mexicano. O peso argentino era óbvio que ia desvalorizar muito. Mas pega o peso mexicano. Ministro, eu quero ficar aqui no Brasil ainda, antes da gente ir lá para fora. O senhor desculpe, mas eu vou repetir, porque assim, eu perguntei da dívida pública, o senhor terminou falando da dívida das empresas. E eu vou insistir, porque assim... Tem um economista que diz, deixa eu só terminar. Tem um economista que diz, ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte: a dívida pública é o gabarito da política fiscal. Se a dívida pública sinaliza estabilidade e queda, política fiscal ok, pode até levar mais tempo, mas a dívida pública é o gabarito da política fiscal. A curva da dívida pública para o endividamento público no Brasil hoje, ela é ascendente, eu vou repetir, ela é ascendente, sem trajetória de estabilidade e queda, que é o que vai dar aos investidores a segurança de continuar investindo no Brasil sem pedir 15% do Tesouro. Então, eu queria saber o seguinte, o que o senhor vai fazer? Porque o arcabouço me parece insuficiente. Uma coisa é fazer um déficit zero com juro a 9%. Outra coisa é fazer um déficit zero com juro a 15%. Me parece um esforço muito menor. E isso significa, no gabarito lá, endividamento maior. Então, como tratar o endividamento público que está hoje numa trajetória de alta sem estabilidade? No que diz respeito à Fazenda, é trabalhar o fiscal, estruturalmente. Trabalhar o fiscal. Não tem outra coisa para fazer. Mas é o déficit efetivo que vai para a dívida. Não, o déficit efetivo é o primário, mas o nominal. O nominal. Né? Então, sim, é ele que acaba fazendo a dívida subir. Essas duas coisas andam juntas. Você tem que criar as condições também para que esse juro não fique nesse patamar por um longo tempo. Se for um juro que vai simplesmente combater uma mudança de nível de preço em função de um dólar novo, que pode acontecer em função da política fiscal e monetária americana, isso pode acontecer. Você pode ter uma política fiscal e monetária nos Estados Unidos... Eu quero chamar a atenção, claro, para o papel dele de ministro, né? Quando o ministro... Ele mais uma vez... Eu fiz várias vezes a pergunta sobre a dívida pública, várias vezes. E fui arrumando jeitos de trocar a forma de perguntar para ver se ele conseguia nos sinalizar esse que é hoje o maior problema da economia, de sustentabilidade da economia, né? Por mais que a gente comemore um PIB de 7% em 2 anos, a gente não pode comemorar uma dívida que não tem fim e que é hoje com a taxa de juro real mais alta do mundo. Então, ele está no papel dele, de ministro da Fazenda, né, de defender aquilo que eles estão fazendo e tal. Agora, o fato de haver ali muita ressalva para a questão da dívida, ele não nos entregou, né, não a nós aqui, mas a audiência em geral, um elemento consistente sobre a forma como o governo e a política econômica vai lidar com uma dívida crescente. Porque não sabe ou porque não pode falar? Eu acho que é mais porque não pode. Ele sabe, o ministro sabe.
O ministro sabe a composição Não, mas que ele das sabe o que despesas ele hoje. vai poder, ele sabe o que fazer, mas ele sabe o que de fato ele poderia fazer na sua Aí a gente avaliação? mistura com a política, Débora, porque assim, do rol de medidas que o ministro apresentou para o presidente Lula no ano passado, e que incluía, por exemplo, mexer no salário mínimo, que aliás foi um ponto que no atropelo a gente acabou nem tratando, imagina, tanta coisa e ainda assim não falei. Mas ficou embutido ali, né, a forma como o arcabouço hoje está operando. Então, ele está no papel dele de ministro de defender, ele não pode também, no papel de ministro, se colocar contra a vontade do chefe dele,